Estar todos, a começar pelos meus companheiros de mesa, a professora Maria Luísa Tiago Oliveira, que é autora recente de um livro muito importante sobre, no fundo, sobre o papel da Marinha e da sua organização no 25 de Abril, o Sr. Almirante Francisco Reis, que é um dos participantes na coisa. E que, portanto, certamente muito para contar. É uma honra tê-los aqui connosco nesta mesa e aproveitar a vossa presença também para poder ter feito uma visita guiada. Portanto, eu vou passar de imediato a palavra à professora Maria Luísa Tiago Oliveira, que enquadrará este livro desse curso saber tudo sobre a matéria. Tudo que se pode saber, tudo que se pode saber ou que se conseguiu saber sobre a matéria. Portanto, ela tem a difícil tarefa inicial de nos abrir as portas para a organização da Marinha e o seu papel no 25 de Abril. Boa tarde. Pois, depois que aqui estou e que agradeço a presença de tanta gente aqui. A censura é, de facto, um elemento essencial que se entranha nas pessoas. Algumas não se entranham, outras entranham-se. Aqui no nosso amigo, isto não é nada disso. Aqui no nosso amigo Pacheco Pereira não se entranhou, porque disse boa tarde a todos, e em mim entranhou-se porque eu disse boa tarde a tanta gente aqui presente. Portanto, eu fui politicamente correta. E o anfiteatro e o anfitrião foi politicamente incorreto. O que é bom porque, de alguma maneira, mostramos a dissidência do nosso poder, que é salutar em democracia. Isto é uma brincadeira irrelevante, aquilo que eu ia começar por algum lado e comecei por este, porque me apercebi, enquanto estava a dizer a gente, já estava a falar de uma maneira que, em vez de dizer a todos e a todas, a todos com X, já estava a usar uma forma que não colocasse problemas, mas isso representa também, de alguma maneira, um dos problemas que há quando se faz história oral, que é a base do meu trabalho para fazer o livro A Caminho do 25 de Abril, uma organização clandestina dos oficiais da Armada. Eu fiz um livro com base em história oral e, portanto, nos testemunhos existe sempre também a censura, a autocensura de quem fala, a obliteração, o reformular da memória, são passos, são normais, e a memória é simples, que ela própria tem muitas dimensões: a oficial, a de grupo, a individual, a difusa, e portanto foi muito gratificante, mas foi muito problemático trabalhar com memória, dadas as suas necessárias nuances e contradições. É vida. O mesmo é vida. Eu sou professora de História Oral e sou professora de História Oral porque acredito que é possível fazer alguma coisa com a memória. E acho mesmo que é possível fazer muita coisa com a memória. Mas a memória é uma coisa e a história é outra. A memória é aquilo que fica do vivido na cabeça de cada um e no sentimento de cada um e no passado dos grupos também e das nações. A história também é feita sempre a partir do presente. Nós colocamos questões do presente e damos à procura dos testemunhos e voltamos a reinterpretá-los no presente. Portanto, quer outra, andam ali sempre entre o passado e o presente. Mas não têm a mesma função. E, portanto, trabalhar com memória pode ser um pouco problemático, mas tem muitas vantagens. Uma é aceder àquilo que os documentos não dizem. Outra é apanhar o calor das coisas. Outra é apanhar os problemas das coisas.
Outra é as decisões não tomadas. As decisões não tomadas, as dúvidas, as hesitações, as circunstâncias, os bastidores. Tudo isso passa pela memória e, portanto, permite um acercar mais, talvez, profundo e realista, quente, emocional às realidades. Trabalhar com ele, mas depois eu sou de história, portanto lá tenho que ir buscar as memórias de cada um, vou buscar as memórias orais, como vou buscar as memórias escritas. Estes problemas que eu estou a dizer colocam-se também para as memórias escritas, do Mário Soares, por exemplo, não pode ligar vai ler, outro qualquer que tenha escrito memórias. Também se coloca em todos os trabalhos com base na imprensa, porque a imprensa também tem o mesmo calor e vai buscar na mesma as memórias e, portanto, eu não acho que a história oral deva ser posta de lado, antes pelo contrário. Acredito que é uma fonte, as memórias são uma fonte, tal como a imprensa é uma fonte, os diários de cada um são uma fonte, as autobiografias de cada um é uma fonte, o Diário da República é uma fonte, os sapatos são uma fonte, o blusão, o casaco, o blusão do hotel e o casaco do Paulo Reinácio podem ser uma fonte. Por exemplo, o Pacheco Pereira trabalha muitas vezes com sapatos, e dentro dos sapatos vai uma lâmina, e através da lâmina que vai no sapato mostra o que é que a lâmina debaixo de uma palmilha significa, não é? O medo, a repressão, a possibilidade da tortura, a dificuldade da tortura e eventualmente a utilização da lâmina, se for para cortar a língua, como no caso do Chagas Rebelo de Setúbal, ou uma serra para tentar cortar as grades da prisão. Eu isso nunca vi, mas vi outra coisa que, por exemplo, me impressionou, que foi umas calças de homem, que não tinham o cinto, nem lugar para o cinto, tinham um elástico. E o elástico não era um pijama, mas era para a frequência das prisões daquele antifascista, tinha já debaixo da mala umas calças, um conjunto de calças para levar, sempre que fosse preso, para quando fosse aos interrogatórios não ser nunca visto com as calças na mão. Portanto, era a questão de manter a dignidade perante os seus algozes. E, portanto, a história faz-se com tudo e mais alguma coisa. Com calças, com casacos, com imprensa, com memória oral. Nós temos hoje a sorte de ter na nossa frente um portador de memória que, porque lá esteve, porque participou, porque dirigiu e que também, que é o Almirante Martins Guerreiro, e que também já escreveu sobre isto. E, apesar do artigo ter sido relativamente pouco conhecido em geral, a primeira pessoa que escreveu sobre a organização clandestina dos oficiais da Armada foi o Almirante Martins Guerreiro nos Anais do Plano Militar Naval. Depois dele, houve um historiador catalão, Sánchez Centeno, que fez o mesmo. Mas que fez o mesmo, não é bem o mesmo, fez um estudo sobre a transição comparada entre o Estado e a Espanha e utilizou aquele tipo de materiais. Mas, portanto, o que eu quero dizer agora sobre o Almirante Martins Guerreiro é que é um homem fundamental no 25 de Abril, é um homem do conceito da Revolução e é um homem que também escreve sobre estas coisas e foi o primeiro a escrever sobre aquilo que depois vinha a escrever. E, portanto, penso que a primazia hoje, em termos de tempo, e o meu moderador concordará muito, deve ser dada ao Almirante Martins Guerreiro e não a mim, porque o Almirante Martins Guerreiro já escreveu isso, esperemos que escreva mais, mas eu escrevi qualquer coisa e essa qualquer coisa está aqui, portanto, quem quiser ver o meu qualquer coisa pode ouvir o Almirante Martins Guerreiro, é que não é todos os dias.
Portanto, penso que deve ter a primazia. Pois eu, mas alguma coisa vou dizer, não é? Acho bem. Viemos cá para isso. Acho bem. Já viu que não tive nada. Não, somos prólogos. O Essa Queiroz refere uma história de Jerusalém feita por um alemão cujo prefácio ocupa 9 tomos. É uma das coisas no gozo que ele escreve, porque era na tradição alemã, isso era muito comum, os alemães eram muito dados à erudição, portanto, os 9 tomos. Portanto, agora não tivemos, não os 9 tomos, mas a introdução metodológica, e agora vamos saber alguma coisa sobre o conteúdo do livro. Isto é seguindo uma regra de rigor que aprendi muito aqui por ser professor. Aprendeu. Já tinha escrito antes de Também. já tinha escrito em eu era uma faculdade. Ia dizer outra coisa, mas é verdade. Bem, ora, a Revolução Russa e o seu impacto no mundo. Escreveu isso, não escreveu? Em que ano? 1971, acho. Eu diria que foi a primeira coisa que eu me lembro dele. Ora, aqui, portanto, sabe bem as questões de medo. Aqui, o que é que eu estive a fazer na minha vida? Aqui que interessa para o dia de hoje. Aconteceu o seguinte, mais por fenómenos. Fui chamada por um colega chamado João Freire, um distinto sociólogo, para trabalhar sobre a Marinha na transição para a democracia. A primeira coisa que eu vi foi a Marinha na transição para a democracia. Imaginei uma coisa chata, cheia de, desculpa o almirante, mas eu não sabia muita coisa, mas não consigo dizer que não ao João Freire. Que eu faço. E é para que devem ser negociações secretas, com seguro, sei lá, eu em Londres, qualquer coisa chata como tudo. Eu não percebo nada potencialmente, também não sei muito de relações internacionais e tal. Isto não é para mim. E comecei mas não queria dizer que não ao João Freire. E comecei a pensar o que é que eu faço, não é? Vou arranjar aqui uma alternativa. E, portanto, já estava a pensar que era o meu colega para quem eu iria passar o assunto, quando ele me disse assim: olha, Luís, eu já estou autorizado a dizer mais qualquer coisa. Este meu amigo que eu falei que tinha um posto muito importante nas comunicações e nas informações, eu pensava cada vez pior. Comunicações e informações, tudo coisas que eu não sei. É um homem do MFA, chama-se Almada Contreiras. Isto agora o caso vai mudar de figura, porque isto já é uma coisa que já tem a ver com o MFA. O MFA já não são as negociações secretas que eu inicialmente tinha imaginado. Então o João perguntou: venha comigo ao Alentejo, que é um vídeo do Dito Carlos Almada Contreiras, ver aquilo. E eu fui com o João Freire. E portanto fomos lá os dois e então achei que era outra coisa, que era a Revolução Portuguesa, que era o 25 de Abril, que era o período de 74 a 76, e eles, agora disse, aqueles marinheiros, aquele grupo de marinheiros, tinham uma rede de contactos muito forte, tinham uma memória de grupo muito forte, reuniam-se ou encontravam-se com frequência e, portanto, seria de certeza uma coisa, não uma coisa genérica sobre questões globais de história militar, mas sobre uma revolução portuguesa, não é? Sobre aqueles que o desencadearam, que foram o MFA. O MFA fizeram o golpe inicial e que depois tiveram um papel essencial ao longo de 2 anos. O MFA é uma organização política militar, não são as Forças Armadas, é uma parte
das Forças Armadas, organizava politicamente, e isso assim já era para mim outra coisa. E depois instalaram e abriram um tempo de mudança social muito forte, na qual, se inicialmente estava prevista a entrega, sobretudo do poder, sobretudo aos civis, apesar de existir uma junta militar, depois, por muitas razões que podem vir ao caso, foram chamados e chamaram-se e assumiram papéis relevantes e surgiram outros órgãos, foram dentro. Se o primeiro governo provisório decidiu, os segundos têm que ocular com militares, ou mais do que ocular militares, mas mais, e há um órgão novo que surge, que é o Conselho da Revolução, ao qual pertenceu o almirante Martins Carreira. E, portanto, nesse caso, eu comecei a trabalhar em História Oral, comecei a fazer entrevistas e fiz 134 horas de entrevistas, quer dizer, muitas entrevistas, não é? Portanto, ali com o almirante Martins Carreira, devo ter feito umas 8 tardes, 8, não sei de cabeça, mas seriam umas 7, 8, acho que, apesar de mais me lembro, é da sua biblioteca e com o almoço de arroz de coelho, ou de coelho. Isso também foi a cozinha. E, portanto, acabei por estabelecer relações próximas com uma série de pessoas. Inicialmente, o meu núcleo base era as pessoas que tinham tomado posições no Conselho de Estado ou no Conselho da Revolução em representação da Marinha. A Marinha é um exemplo, portanto, fiz 4 entrevistas focadas com o almirante Martins Carreira, o comandante Carlos Almada Contreiras, o almirante Vítor Crespo e o comandante Miguel Judas, os 4 homens que representaram institucionalmente a Marinha, esses órgãos, outros da Marinha lá estiveram, por causa das funções que desempenhavam noutros cargos, ser primeiro-ministro ou qualquer coisa, ou alguma coisa deste tipo. Mas, e depois, a estes 4 somei mais umas dezenas de outros oficiais com entrevistas focadas. Oficiais porquê? Porque são o BBVA é uma organização de oficiais. E, portanto, no período de 74, 76, a Marinha, os representantes da Marinha na Junta de Salvação Nacional, depois no Conselho de Estado, depois no Conselho de Vinhos e no Conselho da Revolução, são aqueles que se caracterizam por maior unidade. Nesses órgãos há representações do Exército, da Marinha e da Força Aérea. O Exército e a Força Aérea acabam por ter spinolistas, ao menos dos 9, ou belistas, ou como quisermos. A Marinha é a força que, a partir do momento em que se organizaram, em que não se viram spinolistas nestes órgãos de poder, nos outros ramos viram-se, e depois, quando no verão de 75, entre aqueles que, para além dos spinolistas, ou não estão atuantes ou estão fora de Portugal, dedicados a atividades como a do MBLP, mas os que estão em Portugal dividem-se pelos 9, pelos homens que se chamavam a esquerda militar e pelos partidários do documento do Copcon. Ora, a Marinha, com exceção do almirante Vítor Crespo, que assina o documento dos 9, os representantes da Marinha no Conselho da Revolução são da esquerda militar, digamos, ao tempo chamada como Gonçalves, é uma situação da época. Portanto, a Marinha caracteriza-se pela grande unidade que tem no período de 74, 76. E além de se caracterizar pela uma apreciável unidade, também teve cargos bastante muito importantes. Por exemplo, na descolonização, não é coisa pouca, não é para além da Junta de Salvação, do Conselho de Estado, do Conselho de Estado e do Conselho da Revolução e do Estado, tiveram cargos relevantíssimos na descolonização. Ora, 5 países independentes não é coisa pouca. Também tiveram importância nos serviços de informações, no SPCI, o Serviço Diretor e Coordenador da Informação. Tiveram
lideraram as campanhas de dinamização cultural do MFA, uma exposição, uma experiência única, quer dizer, não será, não é única, desde que os militares saíram dos quartéis, também fizeram noutros contextos, em outros sítios, mas não é habitual, há uma preocupação no pós-guerra mundial em conquistar a população civil, após a Segunda Guerra Mundial em geral, na Primeira República também houve umas experiências deste tipo, mas as campanhas de dinamização cultural têm muito a ver também com os militares que saem dos quartéis, os médicos que saem dos ciclos locais, habituais, fazem o serviço médico à periferia. Os estudantes vão para o serviço cívico estudantil e saem das escolas. Os arquitetos envolvem-se no processo de aulas. Portanto, há muitos grupos que saem dos seus espaços habituais. E nisto, mais uma vez, a Marinha foi relevante. E, entretanto, como é que isto se explica, este peso da Marinha em tantas ações pós-25 de Abril e este peso da Marinha, do MFA da Marinha, essa qualidade bastante apreciável do MFA da Marinha? Pois aí é que surgiu o perceber que esta organização tinha uma história por trás, não é? E se a conspiração em geral demorou 9 meses, depende de uma gravidez, nós todas aqui sabemos que funciona, e também funcionou para o Exército para fazer o 25 de Abril, o grosso do 25 de Abril da ação militar era do Exército, mas a Marinha tem uma história para trás e tem uma formação e formou uma organização política clandestina. A Marinha tinha uma tradição, a Marinha agora, os oficiais da Marinha, agora os sargentos e os praças, tiveram uma grande intervenção na Primeira República. Há praças, e cai mais a revolta dos marinheiros é de praças, mas a Marinha, dentro dos 3 ramos da Força Armadas, é aquela que está a ter uma tradição mais liberal, mais republicana, do Almirante, mas também mais elitista, e foi neste contexto, a palavra elite nem sempre é pejorativa, mas dir-me ali o meu amigo Gonçalo, que eu não estou a ver, que nas messes da Marinha se conhece melhor que nas outras, mas tem uma frase dele, que é o transcritor, está aqui uma pessoa fazendo transcrições das gravações, e portanto, essa organização, a Marinha tinha essa tradição e começou a ter grupos, a ter sessões de debate, às vezes no Ateneu Comercial de Lisboa, depois no Clube Militar Naval, e a certa altura decide mesmo constituir uma organização ou um movimento e portanto atuam a vários níveis. Atuam a um nível legal, no Clube Militar Naval ou nas aulas militares ou praças, a um nível semi-legal, tendo um tipo de associações sindicais, comissões de curso e intercomissões de curso, e a um nível clandestino mais estrito, que era onde, por exemplo, passavam filmes como o Coração Clandestino ou traduziam, difundiam e debatiam textos sobre a história da África, que não tinham nada a ver com a missão civilizadora dos portugueses. Isso leva a que esta organização se tenha posicionado em relação à conspiração e tenha atuado no quadro da conspiração, de alguma maneira, através de representantes, e agora vou ter uma linha, e basicamente, no meu entender, usando estas fontes, é acompanhando a preparação do programa do MFA, é fazendo contactos com civis e propondo, e tendo uma proposta do Primeiro-Ministro não aprovada, que é o Pereira de Moura, e é tentando e escolhendo o sinal para o 25 de Abril, comemorando o
que é um sinal eficiente, porque permitiu coordenação, ao contrário da revolta das Caldas, e é um sinal eficiente também, porque, para além do aspecto técnico, porque é uma canção do José Afonso, que é um referente e uma linguagem não verbal para fazer imediatamente perceber que o golpe é de esquerda. E agora, eu não referi tudo. Não, mas é a introdução. Não, eu já não tenho mais nada. Sim, Posso responder perguntas, mas eu acho que eu vi o bem quadrado, eu enquadrei. Agora, quem fala sobre a organização é o seu promotor. Eu queria, antes de passar a palavra ao nosso amigo que tem papel relevante no 25 de Abril, dizer uma coisa que outro dia também tive a oportunidade de dizer a pretexto de homenagem em que nós participamos, na nossa equipe de Fera, no ISC Saga de Maio. Mário Soares dividiu o mundo e as pessoas entre os que eram corajosos e os que não eram corajosos. Toda a vida fez esse julgamento. Era muito mais complacente com pessoas com quem não partilhava ideias se achava que elas eram corajosas. É evidente que esta distinção não pode, do ponto de vista político, nem do debate político, há muita gente da direita e da extrema-direita que é corajosa. Mas quando pessoas corajosas se ligam a ideias justas e a uma vontade de acabar com injustiças, são uma enorme força. Nós temos o privilégio de ter aqui o Sr. Almirante Martins Guerreiro, que faz parte desse grupo e ajudou a mudar Portugal. Portanto, nesta exposição, nesta nossa atividade, que inclui cerca de 46 exposições em todo o país, feito por uma organização que não é subsidiada pelo Estado e com o esforço dos seus voluntários, desde a barragem de Picote até à Ilha das Flores, é com muita honra e muito gosto que o temos aqui a participar connosco nesta conversa. A palavra é sua. Só uma dúvida que eu queria fazer. Quando se cria uma organização clandestina, quem controla? Quem controla? Era eu. Pois é, por isso que eu perguntei. Bem, muito boa tarde, muito obrigado por esta oportunidade, por esta conversa. Não sei falar um bocadinho mais junto. Não sei se começo por responder já à pergunta. Não respondo já, mas uma explicação isto deve ser claro. Bom, mas dou já um toque. É que, digamos, a escolha do título do livro é da responsabilidade do autor, naturalmente. E, portanto, é evidente que nós, quando caracterizamos as nossas organizações ou as nossas estruturas, dissemos que havia esta organização, esta estrutura, mais esta, mais aquela. E que uma dispunha de um aparelho clandestino. Tinha uma parte aqui, tinha outra parte ali, tinha outra parte ali. Quer dizer, nós, efetivamente, é difícil dizer que nós somos uma organização clandestina, porque realmente todos nós tínhamos atividade legal e estávamos perfeitamente legais e identificados. E o Ministro sabia que nós existíamos e sabia que desenvolvíamos certo tipo de atividades de natureza política antagónica do regime. Isto ele sabia disso. Não conhecia o nosso aparelho, em termos de aparelho clandestino, de produção de documentos ou de elaboração de comunicados. Isso não sabia o que era. Mas que aqueles indivíduos, com Nada Contreiras, com Martins Guerreiro, com Judas, com não sei o quê, desenvolviam atividades que não lhe eram muito simpáticas ou muito favoráveis, ele sabia. Portanto, do ponto de vista da clandestinidade, não é das pessoas, é de alguns dos meios ou de algumas das atividades que nós fazemos. Isto para clarificar um bocado. Depois, quem é que mandava? Eu respondo já a isso, é que todas as nossas estruturas, organizações e movimentos funcionaram democraticamente. Sempre democraticamente. Tivemos sempre órgãos democráticos e esses órgãos democráticos decidiram sempre sobre o que era decidido. Portanto, a Comissão Coordenadora em vários sítios, as intercomissões, as assembleias e os universos. Isto é um bocado difícil de perceber como é que são três organizações ou três níveis
de estrutura, de funcionamento. E realmente para quem está de fora, ou sobretudo quem tem modelos históricos ou modelos na cabeça, isto não encaixa. É que de facto não encaixa. Quer dizer, o nosso processo foi original, a nossa estrutura foi original e funcionou sempre democraticamente em todos os níveis. Agora, os universos eram diferentes. E isso é muito difícil de entender se não soubermos um pouco o que é a cultura de Marinha ou o que é a Marinha. Sem percebermos a cultura de Marinha ou a Marinha, realmente não entendemos isto. Não entendemos porque, de facto, é complexo. Como é que indivíduos, os mesmos indivíduos, estão praticamente ao mesmo tempo em 3 organizações diferentes e elas funcionam todas democraticamente com a presença deles e nem sempre, digamos, estes que são os que estão na estrutura mais restrita, não são eles que decidem o que as outras organizações fazem, nem tomam as decisões pelas outras organizações, nunca. Bom, cultura de Marinha. Eu julgo que tenho que começar por aqui, pela cultura da Marinha, e realmente para falar da cultura da Marinha tenho que falar do meio e dos instrumentos com que a Marinha faz as suas atividades, ou exerce as suas atividades. E claro, o primeiro meio é o mar. Quer dizer, a Marinha trabalha no mar, não trabalha no céu, nem trabalha na terra, é de facto no mar. E o mar é um meio hostil ao ser humano, não é assim tão simpático. E isto tem logo uma consequência imediata. Aliás, o nosso aforismo, há 2 aforismos populares que mostram isso. Quer dizer, um é aquele de quem vai para o mar, a vir-se a terra. Isto significa que temos que nos preparar antes. Estudar, organizar, planear, ver como é que se executa, estar preparado. Embora as situações que nós vamos encontrar são sempre diferentes. São sempre diferentes. Mas temos de estar preparados para elas, não sermos surpreendidos. Quer dizer, ter admitido que aquilo pode acontecer. Isto obriga a muito estudo e obriga a uma coisa que nós começamos logo a aprender na escola naval, com a divisa da escola naval, que é o talão de bien-faire. Quer dizer, obriga a saber fazer bem feito. Não é só fazer, é fazer bem feito. Isto tem que ser preparado, tem que ser estudado, tem que ser pensado. Portanto, ir para o mar, trabalhar no mar, é uma coisa que obriga as pessoas a pensar e a adaptar-se àquele meio que é diferente do normal. Portanto, a não correr riscos desnecessários. Tem que se preparar previamente para evitar riscos que são evitáveis. Isto é a primeira questão. Outra é o saber fazer, mas o saber fazer também implica uma outra coisa, que é o indivíduo não é só ele, não é ele sozinho que faz. Quer dizer, porque nós vamos trabalhar num navio. E o que é um navio? Um navio é uma coisa muito extraordinária e que provavelmente mais ninguém, a não ser a Marinha, tem um ambiente semelhante. Porque num navio nós temos vários tipos de organizações. Temos uma organização hierárquica, uma organização militar, portanto, temos um tempo de serviço, que ali funciona com a organização militar hierárquica. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também vários serviços técnicos lá dentro e várias coisas que acontecem que não são do departamento A, do departamento B ou do departamento C. São, portanto, atravessam tudo. E isso significa que, além do organigrama que existe, todas as organizações têm, o navio tem claramente o organigrama, sociais, depois os serviços, isso. Mas, além disso, existe uma outra coisa que é o fluxograma. O fluxograma, como é que o papel entra e como é que o papel sai, como é que as coisas se realizam, por onde é que passa, tem que haver o fluxograma. Mas, além do fluxograma, e aqui é a parte especial do navio, há algo que é completamente diferente. É que nós estamos num navio, muitas vezes, 24 horas por dia, meses e até anos. Eu tive 1 ano e meio no mesmo navio. Vivemos lá dentro. É também a nossa casa. Portanto, há também um sociograma. Quer dizer, há uma relação dentro do navio também que não é hierárquica e que nem sequer é de serviço. É uma relação de natureza cultural e social. E isto é o mais eu não conheço nenhuma organização ou estrutura que tenha efetivamente isto.
Portanto, isso obriga-nos a ter outro tipo de relações e criar outro tipo de relações dentro do navio. E aqui é fundamental um homem, que é o imediato, que nós chamamos sempre a dona da casa. Porque no microcosmos, que é um navio, esta microsociedade, criam-se tensões, naturalmente, e ainda por cima, aquilo era uma sociedade masculina. Agora já não é, mas na altura em que eu andei lá com os navios, era uma sociedade masculina. E, portanto, criam-se tensões que é preciso encontrar válvulas de escape para aquelas tensões. E o homem-chave disso é, de facto, o imediato. O imediato tem que saber avaliar a tensão nos vários ambientes e encontrar as válvulas de escape. Portanto, por exemplo, o Judas, nas declarações que faz, numa declaração, diz: um navio é uma pátria. É uma palavra forte, é evidente. Não é, claro, poderemos considerar que o navio é uma pátria, mas há uma outra também muito significativa, é que um navio é um ser vivo. Quer dizer, um navio tem alma, que é muito estranho quando a gente diz isso, o navio tem alma, mas o imediato tem que saber interpretar a alma do navio, exatamente para evitar os conflitos e para saber resolver os problemas. E por isso que nós no navio também temos atividades culturais, fazemos representações teatrais, onde normalmente o comandante é o que apanha na cabeça. E os outros, portanto, aquilo é realmente uma válvula de escape. Nas grandes viagens, essas coisas todas acontecem. Portanto, este microcosmos, que é um navio, dá-nos uma certa maneira de estar na vida e de nos sabermos relacionar com os outros, independentemente das nossas relações hierárquicas. Portanto, há muitas relações. Portanto, a cultura de marinha tem isso. E depois tem realmente o contacto com os meios exteriores, estranhos, diferentes, claramente diferentes. Nós vamos constatar o mundo em muitas situações, em África, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, na União Soviética, em vários sítios. Vamos ter contactos completamente diferentes. Portanto, temos que ter uma mente aberta aos outros e saber ouvir e compreender os outros. Ter tolerância e conhecermos naturalmente a liberdade. Portanto, esta cultura da marinha é realmente qualquer coisa diferente. Depois, são pessoas que não são só técnicos. São técnicos, mas são muito mais que técnicos. Têm que ser também sociólogos, têm que ser psicólogos, têm que saber escrever, têm que saber fazer debates, enfim, têm muitas atividades que fazer. E realmente aprendem a fazê-las, por força das circunstâncias em que vivem. E aprendem naturalmente a associar-se uns com os outros fora da relação hierárquica e da relação militar. E, sobretudo, aprendem a trabalhar em equipa. Em equipas diferentes também, umas de natureza de serviço, hierarquizadas, e outras não hierarquizadas. Não há nenhum marinheiro que seja só um indivíduo. Quer dizer, o marinheiro tem que saber valorizar o grupo e a equipa. E sabe que é do conjunto que resulta a solução, não é da ação só dele, embora a ação dele seja fundamental para o conjunto. Quer dizer, tem que saber integrar a sua ação com a ação dos outros. Portanto, sem se anular como indivíduo, ninguém se anula como indivíduo, mas tem que se saber integrar. E é por isso, portanto, a tradição associativa, a tradição republicana, a tradição democrática, fazem realmente parte da cultura do marinho e da nossa prática normal. Depois nós temos uma coisa única que nenhum dos outros ramos das Forças Armadas tem, e não sei se virá a ter. Nós temos o Clube Militar Naval, que foi fundado em 1866. Era uma associação de oficiais de marinha, onde se praticaram sempre as regras democráticas. Apesar de ser uma associação de oficiais, e era só homens, agora já não é só homens, lá dentro no clube nós éramos todos iguais. Quer dizer, desde o almirante ao guarda-marinha, éramos todos, ao cadete, éramos todos iguais. Nas assembleias nós não nos tratávamos por senhor almirante, não sei. Claro que há uma tradição cultural nossa também, os mais novos normalmente tratam respeitosamente os mais velhos. Portanto, eu ia sempre tiver ao bar a beber um copo ali com um jovenzinho e ele trata por senhor almirante. Mas se for na Assembleia, ele nunca me trata por senhor almirante, trata por consórcio guerreiro, ou consórcio Martins Guerreiro. O que ele disse eu não estou de acordo, e depois eu apoio os seus irmãos. Portanto, e aliás, os mais velhos têm essa preocupação de dizer exatamente aos mais novos. Aqui somos todos sócios, portanto, há igualdade desse ponto de vista das relações.
Esta tradição associativa da Marinha, que é muito longa, e depois a participação na República, a participação em muitas coisas da vida nacional, que não é só do ponto de vista da Marinha, quer dizer, o contributo de marinheiros para o ensino, para o desenvolvimento técnico, para o desenvolvimento dos anos da construção naval, mas também na diplomacia, na política, na história, em muitas dessas coisas há sempre marinheiros, há sempre gente com um nome significativo, que às vezes nem imaginamos sequer, escritores, nem imaginamos sequer que ele era marinheiro, ou que foi marinheiro. Também há, apesar da República, também há monarcas, enfim, também há uma certa tradição. Esta questão do elitismo é verdade, porque também há uma certa linha aristocrática dentro da Marinha, mas é um aristocratismo liberal e, sobretudo, é uma questão cultural. Quer dizer, do ponto de vista cultural, realmente poderemos dizer que há um certo elitismo. Iam ao São Carlos, iam ao teatro, iam aos cinemas, iam àquelas coisas. É verdade, havia esse tipo de preocupação. Tinham boas relações sociais, há um certo elitismo cultural. Mas não é negativo. Esta questão da pessoa culturalmente querer saber mais coisas e aumentar os conhecimentos e transmitir isso aos mais novos. E há também uma tradição que eu encontrei na Escola Naval, é mais recente, que é uma tradição de dedicação aos outros. Quer dizer, para já, do ponto de vista do navio, efetivamente, todos são importantes. Desde o comandante ao grumete, que abre as válvulas de fundo e limpa as válvulas de fundo do navio, são todos extremamente importantes. E o grumete é muito importante, se ele limpar mal as válvulas de fundo, quando for preciso manobrar aquilo, não se manobra e o navio começa a meter água e afunda-se. Portanto, é tão importante a operação daquele grumete como é a ordem do comandante, em certas coisas, não é? De maneira que esta noção de todos são importantes e todos são um conjunto, é uma coisa que nós temos logo desde as primeiras viagens de instrução que fazemos nos navios. E depois da relação que construímos, não é? A importância do facto cultural começa provavelmente na escola naval. Nós criamos também uma revista no meu tempo, que era o Tridente, tínhamos uma secção cultural, tínhamos uma biblioteca nossa dos cadetes, onde, por exemplo, nós tínhamos todos os livros que eram proibidos na sociedade portuguesa, que estavam lá todos. Desde os marxistas, leninistas, aos livros de literatura que eram proibidos, depois dos Lobos Uivam e outros que foram proibidos, que nós tivemos agora a primeira edição do Equilíbrio. Isso aliás, aqui a professora depois, uns anos depois, ofereceu esse livro, não é? Uma edição mais recente ofereceu. Mas, portanto... Porque isso é muito significativo. Como? Porque isso é muito significativo. Um livro proclamado com o ano dos Lobos Uivam tivesse estado na Escola Naval e o Almirante Martins Rei tivesse tido um grande papel em que eu estivesse na biblioteca da Escola Naval. Posso também acrescentar nada, muitos regimentos, mesmo nos comandos, antes do 25 de Abril, os painéis, os placares que tínhamos, tinham muita coisa de Zeca Afonso, e portanto, isso é um aspecto que nunca foi verdadeiramente estudado, mas a cultura dos anos 60, chamamos assim, aquela mesma cultura do movimento estudantil existia também no interior dos quartéis. E não era necessariamente só trazida pelos oficiais milicianos, fazia parte dos anos. Eu tenho pena que nunca se tivesse fotografado isso, porque isso é um elemento histórico importante. Nós tentamos reconstituir, e o trabalho que eu fiz é tentar reconstruir o que estava nesses placares para perceber que fatores externos, chamamos assim, culturais e de audiovisual, afetaram a formação militar dos Santos. Mas não com este tipo de densidade que eu digo. Portanto, esta dimensão cultural realmente levou-nos, naturalmente, a ter contactos com outras sociedades. Eu ia dizer, em relação ao Clube Militar Naval, o Clube Militar Naval, não, a Escola Naval, no tempo em que eu lá andei, de 59 a 62, portanto, coincidiu com a crise académica, a primeira crise académica, mas nessa altura nós não estávamos muito sincronizados com a crise académica. Aliás, em Coimbra até aconteceu uma coisa curiosa no jogo de futebol, porque a Escola Naval qualificou-se e foi à final com a Académica, exatamente. E claro que a Académica resolveu fazer um minuto de silêncio e nós recebemos instruções, a nossa equipa, vocês não entram nisso, do silêncio. Mas claro que parámos também, claro que não ficámos ali propriamente muito parados, mas enfim,
não fizemos bem. Acabámos por alinhar, embora tivéssemos prevenidos que uma coisa era lá a luta dos estudantes, outra coisa eram os alunos militares. Mas, de qualquer maneira, a dimensão cultural para nós foi sempre muito importante e foi por essa via que nós desenvolvemos o trabalho, começámos a desenvolver o trabalho, digamos, no Clube Militar Naval e na Marinha, no fim dos anos 60 e no início dos anos 70. É claramente através da dimensão cultural que procuramos que as pessoas conscientemente adquiram a ideia de que é preciso alterar o regime. Com este regime não vamos lá. E isso, nós fizemos uma reunião, digamos, de 27 oficiais, fora do Clube Militar Naval, em outubro de 1970, e é essa reunião que é a fundadora, ou foi mais que uma reunião, duas reuniões, que são as fundadoras disto que depois que a professora chama a Organização Clandestina de Oficiais de Marinha. Porque é que é, digamos, há efetivamente aqui um elemento clandestino. Porque é que isto é diferente do processo associativo anterior do Clube Militar Naval e dos vários colóquios que se faziam em debates, desde o estruturalismo e o marxismo que nós fizemos no que 69. Por acaso é curioso que quem orientou esse debate e quem fez a intervenção sobre o estruturalismo e o marxismo no Clube Militar Naval, em 69, é um homem que todos vocês conhecem, mas era um oficial de marinha. Não convidámos sequer um indivíduo de fora para vir falar sobre isso. Foi o Jorge Jesuíno que fez este debate sobre o marxismo e o estruturalismo no Clube Militar Naval, que é em 1969. Foi ele o interveniente. Isto também é significativo. Não fomos convidar um académico. Não. Tínhamos um académico em casa. E temos, de facto, quer dizer, há vários anos. Portanto, tentámos que as pessoas ganhassem esta consciência e nesta reunião, porque é que essa reunião é fundadora? Porque nessa reunião nós fizemos entre nós um compromisso político. Um compromisso político de que temos que trabalhar para o dono do regime. A solução dos problemas portugueses, da guerra, do isolamento internacional, do desprestígio, das más condições de vida, é política. E, portanto, muitos da Marinha já sabiam que isto tinha que ter uma solução política, individualmente. Mas nunca tinham feito um compromisso entre si, dizer, vamos trabalhar para isto. Nós vamos trabalhar para isto e somos solidários entre nós para, se acontecer alguma coisa a algum, os outros protegem. E isto levou-nos depois a criar uma rede familiar de ligação entre as nossas famílias. E realmente a história pode falar disso. Aliás, o outro dia fez uma intervenção muito interessante sobre isso. Como é que esta rede se criou e, portanto, como é que as mulheres também participaram neste movimento dos oficiais de marinha e participaram não só pela via familiar, como participaram nas próprias organizações e estruturas e atividades que se fizeram. Fizemos atividades no Clube Militar Naval em que foram elas as organizadoras. Por exemplo, o colóquio com a Maria Lamas e o outro com a Isabel da Nóbrega, foram elas, sobre a mulher, foram elas que organizaram. Portanto, ganhar esta consciência que é preciso mudar o regime e que temos que trabalhar para mudar o regime, isso é o nosso trabalho. Aos vários níveis, legal, semi-legal, o semi-legal parece estranho o semi-legal, mas o semi-legal é o único que nós fazemos baixo-assinados, fazemos exposições e na estrutura militar isto não era permitido. Um indivíduo podia fazer a exposição, agora vários não podiam assinar. Isso já era um documento subversivo. Mas a nossa cultura permitia-nos fazer isso e o mais curioso é que nos permitia entregar esse documento por intermédio de uma comissão. Nunca é assim muito grande, mas como temos outras formas de atuação ao nível do clube, aí é completamente aberto, ou de movimentos de cursos, porque nós estudámos também qual era a tradição da Marinha, qual era a cultura da Marinha, para atuarmos dentro desses elementos. Não começámos a fazer as coisas assim um bocado. Eu acho que isto é interessante, vamos fazer. Não, vamos ver, isso encaixa, isso entra, há receptividade, será possível, e foi assim que fizemos. E normalmente tivemos as coisas que correram bem. Por exemplo, desculpe. Não, é só porque esta parte é muito interessante, porque esta parte é, em grande parte, anterior ao 25 de Abril e representa, se quisermos, de facto, esta definição da cultura
Antes de chegarmos ao 25 de Abril, gostava de fazer aqui uma pergunta à nossa professora, que é esta. Uma cultura densa, como é esta da Marinha, tem que necessariamente criar conflitos com os outros ramos da escola. Encontram isso no seu trabalho? É porque é óbvio, não é? Porque há sempre uma noção, uma certa noção corporativa, digamos assim, entre os diferentes ramos das Forças Armadas. A aviação não é a mesma coisa do que o Exército, não é a mesma coisa que a Marinha. Com a Marinha, com este tipo de densidade cultural e de visão do mundo, e ao mesmo tempo com laços de solidariedade muito estreitos, que não são da mesma natureza dos laços de solidariedade que existem no MFA, no seu processo de constituição, e que não existem na Força Aérea, não há conflitos? Encontrou esses conflitos? Não, perguntou ao homem que os conhece certamente muito bem. Pois, eu penso que é melhor perguntar ao Almirante Martins Reis, mas eu posso perguntar duas coisas. De facto, isto é um ambiente específico, é uma cultura específica. E quando estamos em 1974, também há uma outra coisa, há uns números que são importantes, que é, a propósito do que disse sobre a cultura juvenil e sobre a cultura dos anos 60, 70. Na Marinha, há 80% dos marinheiros, dos oficiais do ativo, são do quadro permanente e há 20% da reserva naval, que é o correspondente aos milicianos. No Exército é o oposto. Portanto, no Exército há 80% de milicianos e 20% do quadro permanente. Portanto, aí é uma situação, há muito mais gente no serviço militar obrigatório milicianos no Exército que na Marinha. Portanto, pode haver a introdução de um certo tipo de materiais por essa via demográfica em aquartelamentos. Mas, basicamente, a questão é que, evidentemente, que os marinheiros são os azuis e o Exército são os cinzentos, ou os camuflados. Portanto, há tensões, mas sobre isso mas também há tensões no interior das armas. Os cavaleiros, a arma de cavalaria, não é a mesma coisa dos artilheiros ou dos engenheiros, que são os intelectuais, portanto, dentro do Exército. Na Força Aérea, também os paraquedistas são os operacionais, portanto, pode haver tensões entre os ramos e dentro dos ramos nas armas. Quer dizer, a infantaria é ali para toda a gente. A cavalaria tem outro pedigree. Os engenheiros são os doutores, são aqueles que andaram no tempo. Pronto, é essa. Há diversidade entre vários tipos, quer pelo peso dos civis que estão nas mesmas instituições, quer pelo peso de cada um dos ramos. Bem, a mesma questão aqui para a nossa. Bom, realmente há problema corporativo. Aliás, é evidente que isso foi uma das armas do regime, do salazarismo. E as escolas militares, quer a Academia Militar, quer a Escola Naval menos, a nosso ver, injetavam sempre um bocado esse problema corporativo. Essa questão corporativa, é evidente, e isso vinha de cima nos jogos de futebol, quando era um jogo de futebol, Escola Naval, Academia Militar, no estádio universitário, as claques faziam-se ouvir e, naturalmente, a claque da Academia Militar era muito mais forte que a claque da Escola Naval. Mas nós arranjámos uma maneira de os abafar. E então qual foi? A maneira de os abafar, fomos buscar a buzina do nevoeiro do navio. Os navios têm buzinas de nevoeiro quando atravessam o Tejo sem ver. Que vai, levámos para o estádio, a buzina de nevoeiro, sempre que eles começavam a gritar, a gente punha a buzina de nevoeiro a falar e calava. E depois eles diziam Academia, Academia, Academia Militar. E nós deixávamos dizer Academia, Academia, e depois o Mi, a gente dizia musical. Academia, Academia, musical. Ficava aí, enfim, bom, estas histórias corporativas de facto existem e hoje vêm ao de cima. Aliás, na apresentação de um livro ali da professora, que eu ainda não devia ter feito já uma referência e não fiz, mas ainda vou a tempo. É um trabalho muito importante e muito interessante e um enorme trabalho, aliás,
comoveram pela apresentação de 124 horas de gravação, passadas depois a limpo, e mais não sei quantas entrevistas sem gravação também. Depois fazer a síntese disso. Bom, a professora hoje sabe coisas que nenhum de nós sabe, porque certos acontecimentos particulares ou certos episódios, ainda por cima, vistos por ângulos diferentes, não é? Porque quem lá esteve, naturalmente, tem sempre a sua interpretação pessoal. Lembra-se das coisas onde ele foi elemento muito atuante. De outras não se lembra. E que o outro também esteve, não se lembra. Eu, por acaso, devo dizer que tive uma grande surpresa ao ler o livro e ainda não sei como é que aquilo pode ter acontecido. Mas está lá, deve ter acontecido. É a preparação, o reconhecimento feito pelo Otelo e o Abrantes Serra sobre a Legião antes do 25 de Abril. Aquilo para mim é a maior novidade de todas. Isto existiu, está lá no livro. Quer dizer, e o Abrantes Serra já morreu, o Otelo também já morreu, não podemos saber. Agora, pode estar nos papéis do hotel. Nós estamos agora. Desculpa. Pode estar nos papéis do hotel. E está nas gravações. Não, que eles disseram que pois, pode haver confusões de datas, mas é estranho, quer dizer, é estranho, mas é possível, eu aceito que sim que é possível. Porque quando nós começámos a equacionar a intervenção militar na Marinha, e isto é já nas vésperas do 25 de Abril, e é por causa da questão da PIDE não estar considerado objetivo, afinal tinha sido considerado objetivo, só que o hotel ao distribuir a quem devia executar disse que não fazia, e quando nós vimos a ordem de operações sem a PIDE, a ordem de operações, ou o relato da operação, sem a ocupação da PIDE, nós dissemos isto não pode ser. E realmente a resposta do hotel não foi explicar-nos, olha, não é, eu tentei, mas não foi, vocês não concordam, então façam vocês. E aí nós alteramos completamente a nossa lógica da ideia da neutralidade ativa, que aparece como neutralidade ativa, que é muito mais que isso e não é propriamente nenhuma neutralidade. É sim neutralização de todas as forças de marinha que possam ir contra o Exército ou contra os camaradas do Exército, porque depois falam sobre neutralidade e estes tipos eram neutros. Não éramos nada neutros, pelo contrário. Agora, ponderávamos as coisas, isso é outra questão, tem a ver com a nossa cultura. Antes de se assumir um risco, há que ponderá-lo, há que analisá-lo, há que vê-lo, e enfim, e de facto, no movimento do Exército, ao princípio, ali é que a parte política não era nada clara, enfim, foi-se clarificando, felizmente. O movimento dos capitães também foi uma coisa única, também não seguiu modelos nenhuns, e também conseguimos sempre que aquilo fosse sempre melhor. Foi sempre a solução positiva. O que é, aliás, isso é o 25 de Abril, é uma das características do 25 de Abril. O que é extraordinário, porque nós os exemplos ao contrário temos muitos. São os acidentes. Os acidentes têm sempre várias causas que se somam umas às outras. Com o 25 de Abril é a coisa mais extraordinária, que é correm bem e ainda correm melhor. Quer dizer, cada um acrescenta sempre qualquer coisa de positivo ao valor que já lá estava. Isto de facto é ótimo. Tem a ver com as culturas, tem a ver com as maneiras de funcionar, enfim, tem a ver com muita coisa. E é por isso que é irrepetível, mas há lições que se podem extrair, quer do que aconteceu no 25 de Abril, quer, enfim, destes processos todos da dimensão cultural serem diferentes nos e noutros, e foi importante que fosse diferente, quer dizer, que a Marinha tivesse uma dimensão cultural mais estruturada, mais pensada, que estivesse mais preocupada com um programa político, com uma saída, e os camaradas do Exército fossem muito mais rápidos em passar da ideia à ação, porque esta rapidez que aconteceu no movimento dos capitães foi fundamental para o sucesso. Sem isso, eu não sei se o sucesso teria sido daquela maneira. Realmente foi muito importante esta capacidade que eles têm, ou que eles tinham, de passar imediatamente de uma ideia. Uma semana antes ainda não tinham aquela ideia, mas adquirida a ideia ou feito algum consenso sobre a ideia, 2 dias depois eles estão a executá-la. E estão a executá-la em termos do maior radicalismo, que é a intervenção armada. Isto, enfim, nunca se tinha passado anteriormente na história portuguesa. Aliás, tinha havido sempre a mistura de atuação de militares e civis. Felizmente, no 25 de Abril, isso não aconteceu. Foi tudo militar.
Mas houve um binómio, que foi o binómio militar, e aí é exército. A grande capacidade que o capitão tem de passar da ideia ao concreto, porque realmente quem mandava no exército e sobretudo na guerra eram os capitães, não eram os generais. Isso é outra coisa também curiosa. O capitão, mesmo cá, podia pegar na sua companhia e saía do quartel sem problema nenhum. Ia para exercícios, ou ia para uma coisa qualquer. O coronel não estava a dizer, a dar-lhe autorização, ele tinha essa liberdade de atuação. E na guerra ele tinha, digamos, conquistado não só essa liberdade de atuação, como a capacidade de decisão de enfrentar as situações difíceis. E no 25 de Abril, no Terreiro de Paços, nós temos de facto curioso. Temos o capitão e o tenente a enfrentar o brigadeiro, o secretário-general. E quem é que tem a calma? Quem é que tem o sangue frio? Quem é que tem o domínio da situação? É o jovem. Quem é que perde a cabeça? Quem é que se descontrola? Quem é que manda fazer fogo? É o brigadeiro. Portanto, isto é curioso. Mas isto significa que aquele capitão e aquele tenente tinham mais experiência de guerra e de situações difíceis que o que tinha o brigadeiro. Eles tinham mais experiência por vezes. Isto é importante. Os mais novos têm mais experiência com os mais velhos. Em determinados assuntos, também não é em todos, em determinados assuntos. Isso também me aconteceu a mim em termos profissionais várias vezes, não é? Realmente, a gente às vezes diz, os velhos é que têm a experiência, é que têm a sabedoria. Não é bem assim, sabedoria sim, experiência às vezes nem tanto, porque há sempre áreas onde os jovens podem até ter mais experiência. É uma lição também do 25 de Abril. Mas agora já me perdi que se começa a falar em episódios, isto é mais difícil. Mas em termos, portanto, das ideias de transferir para o programa uma ideia política, isso era realmente um must da gente marinha. Mas não somos os únicos, digamos, vamos lá ver, quando a gente transfere um bocado ou põe, nós, digamos, os latinos temos um bocado a tendência de passar do 8 para o 80. Primeiro, os militares são uns tipos quadrados, não sei o quê, e depois também há uns que são uns grandes intelectuais. Isto também não é assim, não é? Não é uns muito bons, ou são muito bons ou não são nada, não. No exército também havia gente com preparação política. Não tinham, era um processo de compromisso entre si e de debate dessas ideias, mas havia gente com preparação política. Havia o Melo Antunes, havia o Vasco Gonçalves, e havia tipos mais novos. Na área da engenharia também havia gente com experiência de ligação à sociedade civil e aos problemas académicos e tal. Portanto, havia gente que sabia, eles, um Durão Clemente e outros, eles não tinham, eram propriamente uma ligação de grupo e uma discussão em grupo entre eles para encontrar as soluções. Nós isso tínhamos, esse processo tínhamos pela tal questão da cultura e pelo associativismo do clube internacional. Portanto, há gente no exército também com preparação política e a Marinha faz ligação exatamente a esse filão. Faz ligação com o Melo Antunes para a definição das ideias políticas, digamos, por intermédio de um oficial miliciano, é importante isto, é por intermédio de um oficial miliciano que nós, Marinha, o Almada Contreiras e eu fazemos a ligação com o Melo Antunes, é o Leal Loureiro, que é um homem que tinha estado com o Melo Antunes numa unidade e, portanto, tinha conhecido que aquele major era especial e indiretamente ele conheceu o Contreiras por uma outra via familiar e, portanto, o tipo de exército que é bom. E pôs-nos em contacto. E, felizmente, foi assim que nós depois, digamos, o documento, o programa do MFA é feito a partir de três raízes ou três linhas. Há um documento onde está o Sousa Castro, há um outro documento onde está o Costa Brás e há outro documento do Melo Antunes que era apoiado por nós, Marinha. E que nós dissemos ao Melo Antunes, nós apoiamos sempre. Portanto, quando há as reuniões conjuntas para apoiarmos, para decidir os documentos, a Marinha apoia sempre os documentos do Melo Antunes. Porque o Melo Antunes realmente redigia muito bem e tinha um pensamento muito estruturado do ponto de vista político. Depois, o programa não é o documento do Melo Antunes, ou não é os outros documentos, é uma síntese daqueles três documentos, todos deram contributos. Mas o do Melo Antunes é que, efetivamente, acaba por ser o agregador e fazer a síntese maior do programa do MFA. Mas não é correto nós dizermos que foi só as ideias do Melo Antunes ou foi só as ideias da Marinha. Também não foi assim. Quer dizer, houve várias correntes, houve várias convergências. Por exemplo, esta questão corporativa, na apresentação do livro sobre o outro dia, isto surgiu porque ela transcreveu no livro um parágrafo em que a pergunta, não sei qual é a pergunta, é ao contrário, os azuis, que depois
depois do 25 de Abril, o Exército protesta, porque aparecem razões de todo o lado, e nas reuniões, na conspiração, não havia só 2 ou 3 e tal. E o Codreiros dá uma resposta um bocado corporativa, porque não sei o que, ele não sabia nada, ele devia ser assim, não sei quantos e tal, porque nós podíamos aparecer 100, nós aparecemos não sei quantos. E o Vasco Lourenço reagiu, disse, isto é uma botada de Contreiras, é uma botada de Marinho. O corporativismo veio de facto lá de cima, e existe, claro que existe o corporativismo. Mas, atenção que nós, no MFA, conseguimos de uma maneira geral superar isso. Quer dizer, uma vez que havia convergência com as ideias políticas, nós de certa maneira superámos isso, até porque tínhamos consciência que tínhamos que superar isso para nos opormos ao regime. Quer dizer, nós de certa maneira superámos isso. E a Marinha, mantendo a sua cultura, foi sempre relativamente sóbria. E é por isso também que não há muito esta ideia que a participação da Marinha foi muito significativa. Porque nós também não estamos muito interessados nisso, em andar a pôr-nos em bico de espéros ou a mostrar que fomos nós os importantes. O importante para nós é que as coisas acontecessem. E aconteceram. Demos o nosso contributo. Demos. Mas também não estamos para aí a pedir medalhas por ter dado esse contributo. O importante foi que se tivesse realizado e tivesse acontecido. E depois continuamos a dar um contributo nos vários órgãos onde fomos chamados a atuar. Porque é que aí a nossa percentagem foi maior? Provavelmente por esta preparação cultural, por esta maneira de estar na vida, por esta maneira de estar no mundo, saber trabalhar em grupo alargado, saber trabalhar com outros. Bom, enfim, aí fizemos aquilo que podíamos fazer e que éramos chamados a fazer. Muito bem. Só uma pequena observação. A primeira pessoa a quem eu ouvi falar do peso excessivo dos azuis na Junta de Salvação Nacional foi ao Coronel de Engenharia Sanches Osório. Bom, isto de facto é daqueles casos em que quem estuda e trabalha sobre esta matéria aprende muito. Aprende muito aqui, não é só. Eu ainda não li o livro, mas também tenho a certeza que se vai aprender muito. Eu há bocado fiz aquela observação sobre o hotel por uma razão, porque o Arquidifame recebeu o espólio do hotel e o espólio do hotel é gigantesco. Portanto, o que eu digo é apenas a observação de algumas caixas, algumas pastas, que são milhares de páginas manuscritas. E um dos aspectos que eu, nesta primeira procura, encontrei são notas detalhadas, manuscritas e correspondência entre oficiais daquelas reuniões do período 74-75. E eu não tenho dúvida nenhuma que há muitos aspectos do processo de decisão que esses documentos vão ajudar a clarificar. No entanto, como digo, nem sequer é uma amostragem, apenas por curiosidade, peguei em duas coisas e comecei a verificar, de facto, a riqueza enorme para a história do 25 de Abril e muitos detalhes. Uma enorme quantidade de correspondência entre oficiais por escrita, portanto não há e-mails, e também uma enorme quantidade de informações. E, portanto, essas informações também vão permitir saber o que é que a cada momento alguém sabia do que se estava a passar. E podem, aliás, ser comparadas na sua qualidade e rigor. O conhecimento, por exemplo, que apesar de tudo eu tinha das informações da PIDE ou das informações da Legião que eram populares, em comparação com as da PIDE, portanto, também para poder julgar. Há outro elemento também interessante para esta época, é que os partidos políticos tinham serviço de informações. É uma coisa muito pouco conhecida. Supostamente, alguns desses papéis teriam sido queimados. Nós tivemos a ocasião de salvar uma parte do serviço de informações do PPD e esse serviço de informações representa uma fonte muito importante sobre o verão quente de 75, isto tem muitos relatos testemunhais dos assaltos aos centros do PC, do ambiente, muitas vezes na rua, à volta dos centros do PC. Bom, Tem relatório? claro. Não é relatórios, é informações. Estamos a referir às coisas dos assaltos? Sim, é um militante ou um tipo qualquer manda para onde que se chamava-se, e é um nome muito parecido com o Serviço de Coordenação de Informações. Uma parte importante destes documentos foram queimados, mas na verdade os que subsistiram, no caso do PPD, são essencialmente muito interessantes sobre dois aspectos.
Tem alguns dossiês que são relativos às principais figuras militares, não tem nada muito especial. O mais interessante são, efetivamente, as informações respeitantes ao verão quente, em que normalmente temos testemunhos, alguns manuscritos, havia um formulário para as informações que cobre, portanto, esse período. A maioria das pessoas que manda as informações não é participante ativa, mas assiste e testemunha os acontecimentos, e, portanto, é uma fonte suplementar do que é que aconteceu, principalmente em agosto de 75. No arquivo, no espólio propriamente dito de Sá Carneiro, há outra coisa que é identificado como informações NATO, e eu duvido que fossem informações NATO, naturalmente são informações da CIA, que também são interessantes para analisar da CIA, porque não há informações NATO. Portanto, daquele tipo de natureza não há informações NATO. Aliás, a inscrição de informações NATO é manuscrita em cima dos relatórios. Portanto, muito provavelmente eram informações, na maioria dos casos, provavelmente da CIA, embora possa haver outros serviços de informação, e que o Sá Carneiro ou alguém que as recebia põe em cima informações NATO para distanciar-se da fonte das informações. Devo dizer, aliás, que a maioria desta documentação está disponível, e muita dela até bastante organizada, no caso dos José Castro também, são, em alguns aspectos, não digo que mudem, mas em alguns aspectos mudam. Não estou a referir só ao período de 74 a 75, estou a referir ao período de 76 a 80. O espólio do Presidente de Sá Carneiro vai até a dia da morte. E, portanto, aí está muita coisa relevante sobre as colónias, muito relevante sobre as relações internacionais, uma enorme quantidade de documentação. Principalmente aquela que ele recebia, não tanto a que era produzida, esquecer mais sobre as questões internas do funcionamento do partido, que aliás teve um plano para passar a clandestinidade em 75, mas as que recebia por outras fontes, de pessoas que tinham acesso às informações e passavam as informações. O arquivo, o espólio do Vítor Crespo, não o Vítor Crespo militar, mas o Vítor Crespo civil, tem também muita informação